Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da noite. E o plano hoje é falarmos sobre crimes contra a família. Antes de mais nada, eu queria só falar assim, ter algumas considerações a respeito desse título, do Código Penal, dos crimes contra a família. A gente sempre tem que ter em vista o seguinte, o Código Penal foi editado em 1940, e naquela época eu acho que o conceito de família, a concepção que a gente tinha das coisas era totalmente diferente da que nós vivenciamos hoje, né? Acho que isso aí não tem muita dúvida, não. E a questão, muitas vezes, é nós verificarmos se a regulamentação legal que tinha, a previsão de crimes, ainda hoje faz sentido. Se a gente consegue adaptar, se não é possível adaptar, se já perdeu, todo o sentido. E por que eu digo isso? A família, antigamente, ela tinha assim, algumas características muito óbvias. Era uma família heterossexual, matrimonializada, patriarcal, hierarquizada e patrimonializada. O que isso significa? Família, pessoal, quando o código foi editado, só havia entre homem e mulher, ponto final. Era família heterossexual. Foi na Constituição de 88 que começou a prever a união estável e depois o Supremo previu que seria possível haver união estável entre pessoas do mesmo sexo, relacionamento homoafetivos, mas naquela época, em 1940, nem se cogitava disso. Uma outra coisa que era muito característico, a família somente se constituía pelo matrimônio. Então, por isso que eu digo que ela era matrimonializada. Somente pelo casamento se formava família. E hoje a Constituição, desde 88, fala, vai ter família na união estável. Né? A Constituição até prevê a possibilidade de se converter a união estável em casamento, né? Mas, assim, parece que tem uma certa preferência pelo casamento, que lá fala assim, a lei facilitará a conversão da união estável e casamento. Mas, de qualquer maneira, existem hoje essas duas realidades, casamento e união estável. Não é família apenas matrimonializada. Era uma sociedade patriarcal, né? Então o homem era o pater familias. Né? Acaba que, se a gente olhar alguns capítulos do Código Penal, nós vamos ver, por exemplo, aí dos crimes contra o pátrio poder. Né? É um dos capítulos desse título aí do Código Penal. O que é pátrio poder? É de pater, né? De pai. Então, assim, a própria linguagem que se utilizava era mostrando que o homem era o centro da família, né? Ele que era o responsável pelo sustento e tudo. Então, assim, nós temos no capítulo 4 desse título, dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Hoje em dia, no direito civil, no direito de família, o que se fala é poder parental. Né? Ou seja, são os parentes, pai e mãe, que têm o poder sobre os filhos. Né? Mas no passado se falava em pátrio poder. É uma família, era uma família hierarquizada também, sendo o homem, o provedor da família, ele tinha um posto, hierárquico maior, a mulher sempre estava num papel subalterno, cuidando do lar e das crianças. As crianças eram também assim, não tinham muita voz naquela época, e o que acontece é que essa hierarquia gerava também essa patrimonialização. Em que sentido? O conceito de família envolvia muito aquela capacidade do homem de sustentar o grupo com o qual ele vivia. Então, assim, a família gerava herdeiros, gerava sucessores, tudo. Por exemplo, antigamente havia uma distinção entre filhos havidos no casamento e havidos fora do casamento. Os filhos havidos fora do casamento eram filhos ilegítimos. Eles tinham menos direitos do que os filhos legítimos. Então, assim, às vezes era um casal que não se casou, ou seja, não teve um matrimônio, então era um filho ilegítimo, mas normalmente se falava que o filho era ilegítimo quando ele decorria de uma relação extraconjugal do homem. E aí ele era tratado de maneira diferenciada. Hoje em dia isso acabou. Filho é filho. Pouco importa que se foi uma aventura de uma noite que um homem se relacionou com uma mulher, ele já casado há muitos anos, nasceu a criança, é filho dele. Concorre com iguais direitos com os filhos já havidos, nascidos na família anterior. Então, assim, essa era a característica da família da época. E hoje o que a gente percebe é que mudou demais.
existem pesquisas relacionadas ao Bolsa Família, né, que mostra que a maioria dos chefes de família, né, o governo federal tem o CAD único, o cadastro único, né, que as famílias registram lá pessoas de baixa renda, né, registram os componentes da família e tal. Na maior parte dos casos, a mulher é a chefe de família hoje em dia, né? Ela que é responsável por, né, educar, orientar o grupo familiar, né, em muitos casos. Então, assim, mudou muita coisa. E aí a questão é justamente essa: como vamos interpretar o Código Penal diante dessa realidade? Ok? Dúvidas, alguma pergunta? Se não tiverem, vou compartilhar aqui os slides, né, para que vocês... Eu não sei se vocês tiveram tempo de ver os casos, né? Alguma coisa chamou a atenção de vocês, passando um olho aí no Código Penal, né? Algum crime assim que vocês chegaram, nossa, isso ainda existe, pensaram que ele está muito estranho, muito dissonante com o nosso tempo? O que me dizem? Chegaram até algum insight nesse sentido? Eu vi que adultério foi revogado só em 2005. Olha só, o que era o adultério? O adultério era você ter relações sexuais, né, com a pessoa, né, que é de uma relação extraconjugal. Já havia um problema muito grande de se provar o adultério. Por qual razão? Porque o adultério exigia que houvesse o flagrante da relação sexual. Então, assim, não bastava uma carta de amor, né, um telefonema que foi ouvido, não, precisava flagrar, pegar em flagrante delito. E, assim, isso é muito difícil, né? Às vezes até se descobre que tem um relacionamento extraconjugal, mas descobre, né, sem estar lá pegando, né, dentro de um quarto, né, de uma alcova. Então, assim, a prova disso era muito difícil. E acabou que também as pessoas, acho que pararam de recorrer ao direito penal para resolver isso, né? Teve o adultério, separa, né, vai procurar outra, né? Então, assim, em 2005, ou seja, demorou um pouquinho, talvez, né? O adultério foi revogado. Então, assim, né, uma lei revogou outra e eliminou do nosso ordenamento jurídico, isso é verdade. Mais alguma coisa? Podemos seguir. Ô, Haddad, boa noite. Boa noite. Eu achei estranha a escrita do aqui, quer ver? Deixa eu achar. Ele de entregar o filho à pessoa... Subtração de incapazes, né? Esse aqui, abandone, permitir que alguém menor de 18 anos sujeite seu poder, o 247. 247. Tá, Aí sim. tem uma escrita um pouco estranha: frequente espetáculo capaz de pervertê-lo, ofendê-lo por conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Parece uma escrita meio antiga, né? E isso você vê, são crimes que estão intactos, né? Porque se a gente olhar outros, por exemplo, o 245, ele teve uma alteração em 1984, tem aqui o abandono material 244, teve uma alteração em 2003, mas esse realmente está na essência. E realmente, é a linguagem da época, né? Eu não sei se o código ainda tem isso aqui, mas eu achava muito curioso quando falava assim que o réu não poderia mais frequentar casas de tavolagem. Eu falei, casa de tavolagem, o que é isso? É uma casa onde tem távolas, né? Tem mesas. No fundo é bar, restaurante onde vende bebida. Então, assim, tem isso mesmo. E também no 249, se for pensar assim, subtração de incapazes, né? Subtrair parece coisa relacionada mais a patrimônio, né? E está tratando, na verdade, aí de menor, né? De menores de 18 anos. Mas, assim, o que acontece, eu acho que é a prova de que o código talvez esteja um pouco defasado. E talvez a maior defasagem seja nesse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês. Nem é propriamente dos crimes contra a família, né? Esse primeiro caso é porque trata lá dos crimes do ultraje público ao pudor. É o último capítulo, não é o penúltimo, depois são disposições gerais, dos crimes contra a dignidade sexual. Tem dois delitos, ato obsceno e escrito ou objeto obsceno. Aqui, vocês sabiam que, por exemplo, vender, distribuir ou expor à venda ou ao público alguma escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Isso é crime. Mas é crime? Então você vai numa banca de jornais, tem lá revistas com mulheres nuas. Isso é crime? Em tese, sim, está previsto no Código Penal. Eu fico imaginando o seguinte: em 1940, dificilmente a gente encontraria em locais públicos a venda de revistas como essa. Poderia até ter fotos e coisas, né? Como é que fala? Desenhos,
mas eram vendidos de maneira clandestina. Então, talvez naquela época fizesse sentido você reprimir isso, não sei, pelos costumes de então. Mas hoje em dia perdeu todo sentido. Mas é um artigo que tem no Código Penal, existe, que, a princípio, né, somente uma lei deveria revogá-lo, ou seja, ele está em vigor. E aí entra o caso aí do Gerald Thomas, né, pessoal? Alguém sabe me explicar mais ou menos o que é que aconteceu com ele? Também para poder compartilhar com os colegas que talvez não tenham visto o que é que aconteceu com o Gerald Thomas. Pelo que eu me recordo, ele é um diretor de um teatro, né? E Isso. aí ele fez a apresentação lá no Rio de Janeiro, e o pessoal parece que não gostou muito da apresentação que ele fez, e aí, em resposta às vaias do público, ele abaixou a calça, mostrou as nádegas pro pessoal, e aí entraram com processo contra ele. Aí, só que o processo, pela matéria que o senhor disponibilizou, ele não se deu sequência no primeiro momento, porque no dia da audiência não tinha as testemunhas, e faz necessário ter as testemunhas para que o Ministério Público viesse a fazer a acusação contra ele. Perfeito, Eliabe. E a questão é a seguinte: realmente era lá no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, né, o pessoal começou a vaiar, ele foi meio assim, simulou a masturbação, fez o famoso bunda lelé aí, mostrando as nádegas, e aí chegaram alguém e falou assim, não, isso aí é ato obsceno, vamos processá-lo. O que é um ato obsceno? Está previsto aí no artigo 233 do Código Penal. Na verdade, não dá o conceito, né? É praticar ato obsceno em local público, aberto, exposto ao público. Esse é o crime. Então, nós temos que interpretar. O ato obsceno, pessoal, é um elemento normativo do tipo. O elemento normativo é aquele que sempre vai exigir uma valoração. Sabe? O que é condições degradantes de trabalho? É um elemento normativo, eu vou ter que valorar. Aqui, realmente nessa situação é condição degradante. Nesse caso aqui é ato obsceno, nesse aqui acho que não. Então, assim, dá margem à interpretação. A pena é branda, né, de 3 meses a 1 ano. O que acontece com a pena pequena assim? Nesses casos, ele é julgado no juizado especial, o juizado especial criminal. O que acontece? Chega o processo lá, a investigação, né? Chama-se termo circunstanciado para o promotor, em vez de oferecer uma denúncia, ele vai fazer uma proposta de transação penal. Chega e fala, Gerald Thomas, aqui, você paga a cesta básica aí que a gente arquiva esse processo. O problema é que o Gerald Thomas chegou assim, não, eu não aceito, eu não quero fazer acordo, não, eu não cometi crime nenhum, eu sou inocente. E aí, então, eles foram, não, então nós vamos ter que apurar os fatos, né? Nós vamos ouvir testemunha e tal. E lá, no caso, as testemunhas não compareceram. A questão é a seguinte, gente, um ponto simples como esse foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, decidiu essa questão, se era ou não a prática de um ato obsceno. Vocês acham que ele praticou um ato obsceno? Após uma peça, a peça acho que se chamava Tristão e Isolda, né? Um contexto grego. E aí o pessoal começou a vaiar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ingresso não era barato, as pessoas que estavam lá normalmente tinham uma condição econômica, talvez uma condição cultural também melhor. E aí eles começaram a vaiar e foram respondidos com os atos aí supostamente obscenos. Vocês acham que isso aí é ato obsceno? Simular masturbação e mostrar a bunda? Eu acho que é. Se você for pensar, não deixa de ser mesmo, né, gente? Vai fazer isso aí na faculdade. Né? Vai ficar famoso e vai fazer, isso aí é ato obsceno, não dá para fazer uma coisa dessa. Né? Até me perguntaram, não, apontar, mostrar o dedão, assim, é ato obsceno? Eu já acho que não, pode até talvez qualificar uma injúria, né? Assim, gente, em tese, né, pessoal, eu não me ocuparia de uma questão tão simples como essa, mas, assim, ato obsceno, acho que não. Mas a questão é justamente essa, né, pessoal? Interpretar. Será que é obsceno, não é? Como é que tem parâmetros para isso? Acaba que não tem muito. Mas o que aconteceu? A questão chegou no Supremo Tribunal Federal e no julgamento desse habeas corpus, ele foi, digamos, inocentado. Na verdade, dê uma olhadinha aí para vocês verem os fundamentos.
Olha como é que são as coisas no Brasil. Isso é um crime anão, né? Crime anão porque a pena é até 2 anos, é inferior a 2 anos. Ele vai para o juizado especial, faz um acordo. Só que como não houve o acordo, ele foi lá e impetrou um habeas corpus, acho que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça manteve a ação penal. Se eu não me engano, acho que ele tentou ir no STJ, não deu certo. Aí ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, apresentou isso aí, um habeas corpus. Habeas corpus no Brasil, aliás, habeas corpus no mundo, pessoal, é quando alguém está sofrendo alguma ilegalidade no seu direito de locomoção, entendeu? Tem uma ameaça de ser preso, ou então ele está preso por uma ilegalidade. Então aí impetra um habeas corpus para poder soltar a pessoa. Mas no Brasil ele teve uma dimensão tão grande, ele está tão assim dilatado, que perdeu todo o sentido. Hoje a pessoa pode ou não estar presa, que cabe habeas corpus. A discussão não é só sobre a prisão, não, pode discutir tudo. Lembram-se lá do caso do Sérgio Moro, que ele foi declarado suspeito lá do julgamento do ex-presidente Lula? Eles decidiram aquilo no habeas corpus. Em tese, não deveria ser o tipo de ação para poder fazer isso. Até porque o juiz que é acusado de ser imparcial, ele tem o direito de se defender. E no habeas corpus ele não se defendeu. Aí depois o ministro Fachin falou que não era a justiça lá de Curitiba competente para o julgamento dos casos. Foi no habeas corpus também. Então, assim, eles discutem em habeas corpus todas as questões, estando a pessoa presa ou não. Uma vez eu conversei com uma advogada canadense, ela falou assim, ó, aqui no Canadá nós temos o habeas corpus, e ele também é muito amplo, você pode discutir muitas coisas. Mas uma condição para a ação ser aceita é que a pessoa esteja presa. Se ela não estiver presa, não cabe habeas corpus. E aqui no Brasil virou uma farra. Aí o que acontece? Os tribunais estão entupidos de habeas corpus, porque é uma ação gratuita, você não precisa pagar nada, qualquer pessoa pode apresentar um habeas corpus, desde que tenha mais de 18 anos de idade. Então, não é raro, por exemplo, presos que vai pegar uma folha de papel, escrevem lá habeas corpus e pede alguma coisa lá para o tribunal. Né? É uma ação célere, mais rápida, tem prioridade de julgamento em relação a todas as outras ações. Então, assim, está com a faca e o queijo na mão para poder utilizar bastante o habeas corpus. Então, assim, essa questão simples chegou lá no juiz, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu ficava imaginando o seguinte, pessoal, por que não deixou o juiz julgar? O juiz poderia chegar e falar assim, aqui, estou ouvindo as testemunhas, então eu não acho que seja ato obsceno aqui, está absolvido. Pronto. Ou então um condenado, ele poderia recorrer lá para a turma recursal. Mas já foram direto lá no Supremo e pronto, conseguiram trancar a ação penal. Trancar a ação penal é quando o tribunal fala assim, ó, isso aqui não tem nenhuma viabilidade jurídica. Ou não tem provas, ou então, tipo assim, a questão de direito é muito clara, assim, sabe, a questão jurídica, não tem muita indagação, fala, não, isso aqui aplica o princípio da insignificância, não tem dúvida nenhuma. E aí, o que aconteceu? A questão é um pouco tormentosa, né? Porque 2 ministros acharam que a ação tinha que continuar, e 2 eram contra, falaram que ela tinha que parar. No Supremo Tribunal Federal existe essa regra, que é uma regra única, assim, no caso de empate em habeas corpus, prevalece a decisão mais favorável ao acusado. E aí foi isso que aconteceu. Empatou, vamos decidir então a favor dele. Em outras ações, recursos não, sabe? Uma apelação, um recurso extraordinário, se houver empate entre os ministros, aí o recurso não foi provido. Né? Mas no habeas corpus é uma exceção. E uma coisa também, para vocês terem conhecimento, o Supremo são 11 ministros, né? E o Supremo funciona com 2 turmas. Uma tem 5, a outra tem 5. E o presidente não participa. Aí, de vez em quando, dependendo do tipo de processo que vai ser julgado, eles podem julgar no plenário. Aí vão os 11 ministros votar naquele processo. Então, nesse caso aí, era uma turma que foi fazer o julgamento. E aí um dos ministros, acho que estava de férias, não sei, pediu de licença, só tinha 4. Por isso que deu um empate. Então, assim, pelo Supremo, né, apesar da divergência aí, reconheceram que não houve ato obsceno. E o fundamento do acordo era mais ou menos assim. Aqui, ó, era um evento à noite, um evento artístico, uma peça teatral. As pessoas que estavam lá tinham um nível cultural mais elevado, pessoas com poder aquisitivo também, porque é caro um teatro municipal no Rio de Janeiro e tal. Então, assim, embora esses atos dele possam ter sido assim deselegantes, não caracteriza, não ofendeu o pudor daquela população que estava ali assistindo. Foi essa a conclusão que chegaram. O que eu tenho notado, no Carnaval, pessoal, no Rio de Janeiro, estava sendo muito comum a polícia militar, a guarda municipal, prender os foliões que saíam lá dos blocos e iam lá numa árvore, no muro, para urinar.
E aí, qual que era o argumento? Ó, você está praticando o ato obsceno. Artigo 233. Você está expondo sua genitália em público. Foi um meio que eles estavam encontrando para quê? Para evitar que ficasse aquela sujeira na cidade e para o pessoal começar a usar o banheiro químico, né? E aí, o que acontece? Eles prendiam a pessoa, levavam para a delegacia. Na delegacia, eles assinam lá uma declaração que fala assim, ó, eu me comprometo a comparecer aos atos do processo. Aí, logo em seguida, ele é liberado. Não é para deixar preso. E depois vai ter o processo criminal, né, no juizado especial, ele vai responder por isso. Então, assim, é uma classificação que eles deram também para ato obsceno, né? Então, assim, o conceito é valorativo mesmo, né? E nesse caso específico aí, apesar de eu até achar que talvez foi um ato obsceno, né, o Supremo entendeu que naquele contexto em que ele foi praticado não tinha a intenção, e também acho que o que pesou bastante aí também é a questão da peça teatral, né, de uma liberdade de expressão, de uma manifestação artística, que talvez, se o fato tivesse ocorrido na rua, né, fora desse contexto de um teatro, poderia ter sido diferente. Dúvidas? Vamos avançar. Nesse problema 2, eu não sei se vocês viram, mas em resumo, havia um senhor que tinha 2 famílias, né? Em alguns, e aí na prática o que eu já vi? Em alguns casos ele tem 2 famílias, uma família não conhece, não sabe da existência da outra. Em algumas situações as famílias sabem e convivem com isso. Eu me lembro de um caso, né, tinha um artista desse aí que ele tinha 3 famílias lá no Amazonas. Ele acho que ele tinha a profissão de vendedor, então isso aí facilitava a vida dele, né? Ele falava, ó, tem que viajar para tal lugar para vender. Ele ia vender mesmo, mas ele tinha a família lá. Então, assim, ele tinha 3 mulheres, filhos com as 3 mulheres e tal, e morreu. E aí vem aquela questão, mas e a pensão dele? Para quem que vai? O juiz, salomonicamente, chegou e falou assim, ó, não, vamos dividir por 3. E fez isso. Mas, nesse caso, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Nós temos o crime de bigamia, né? Alguém, sendo casado, casa-se novamente. Eu fico pensando é o seguinte, alguém que vive em união estável, começa a ter um outro relacionamento com outra mulher, um homem ou uma mulher, tem filhos, tal. Isso é bigamia? Ainda que não tenham sido casados, imagine 2 uniões estáveis. Seria possível isso? A gente consegue... Porque, vejam bem, em 1940, não havia união estável, né? Ela surgiu aqui no Brasil em 1988. A gente consegue interpretar, falando que essa questão do casamento se equipara à união estável? O que vocês me dizem? Eu, particularmente, acho um pouco complicado pela clareza do próprio texto penal, né? Falando sobre o casamento e a questão da união estável, ainda que, vamos dizer, é um meio termo, não chega a ser um casamento, mas está ali, eu acho que forçar um pouco a barra. Essa é uma perspectiva. Eu já acho o contrário, professor Daniel. Porque, igual você falou, por mais que o tipo penal seja muito claro, a união estável veio depois, né? E como para o meio jurídico se equipara, né, ao casamento, acho que poderia ser, mas acho que poderia ser, porque a bigamia não pressupõe que uma família não vai saber, né? Então, Isso é verdade. Tipo assim, o outro cônjuge não precisa saber, né? Assim, né? Aquele que contrai o casamento é que tem que estar ciente, vai estar, né? Ele já se casou uma vez, está se casando de novo. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Um crime cometido, um homem mata uma mulher. Ele era companheiro dessa mulher, vivia com ela há 20 anos, tiveram 5 filhos, construíram lá um comércio junto, tal, mas ele acabou que ele a matou. Existe uma agravante de crime praticado contra cônjuge. A minha pergunta é, eu posso aplicar essa agravante para esse caso? O homem que está matando a companheira, ele não foi casado, mas ele vive em união estável. Dá para equiparar também? eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que não, porque analogia em Malam Partem. O problema do direito penal é esse, né? Tipo assim, ó, não se pode empregar analogia que vá prejudicar o réu. Mas eu penso o seguinte, será que em vez de analogia, não é uma interpretação assim mais, como é que fala? Progressista?
quase que tipo assim, fazendo um update, atualizando. Igual, por exemplo, nós veremos daqui a pouco crimes contra a incolumidade pública. Aí tem lá um crime lá de desastre ferroviário, provocar acidente ferroviário, lá fala em trem. Mas hoje nós temos metrô. Será que se eu descarrilhar um metrô é o mesmo crime do que descarrilhar um trem? Ou não? Vou falar, não, peraí, o código falou só trem, então o metrô não entra. Esse caso que você falou aí, eu lembro que foi o exemplo que o professor Brodt deu de interpretação extensiva. Coisa assim. E ele falando que não podia aplicar, ou não, poderia. ele falou que acho que podia. Então agora, não, então tá podendo tudo, então, Gabriel. Eu então, acho que era, mas não lembro. Acho que ele falou que podia, por uma interpretação mais extensiva, assim, que o metrô podia. Eu não lembro, agora eu não confundi. Mas que ele deu esse exemplo, ele deu. Não, pessoal, assim, ó, já, tipo assim, não é dando resposta, não, mas eu vou falar o que eu penso, assim, para a gente refletir, né, para vocês refletirem. Por que se pune a bigamia? Né? Eu acho que está se punindo a bigamia, se a gente for ver lá no Código Penal, é porque está lá naquele capítulo que trata dos crimes contra o casamento. Todos os crimes aí, aqui tem 5 crimes. Não, 6 com adultério que foi revogado. Mas todos os crimes visam a tutelar, proteger o casamento. Esse que era o objetivo. E eu fico pensando o seguinte, será que uma união estável, então, pode ser tida como casamento? Eu falei, não sei, viu? Eu acredito que talvez não. Porque, assim, a intenção aqui não é proteger o relacionamento que pessoas têm, relacionamentos amorosos, né, pessoais, que as pessoas têm com mais de uma pessoa. Não é isso. É proteger, talvez, a instituição do casamento, em relação à qual a união estável não se equipara. Então, talvez, nesse caso específico aqui, né, uma moça tem uma união estável com um homem, depois ela tem um outro relacionamento com outro homem. Vai considerar que houve uma bigamia? Eu acredito que não, porque ela não era casada. O casamento não foi afetado, a instituição do casamento. Agora, vamos lá no caso do companheiro que matou a companheira. Né? Eles vivem há 30 anos, 20 anos juntos, tem tal. Por que se pune mais gravemente esse companheiro? Vocês têm ideia? Por que existe essa agravante? É um agravante que, tipo assim, crime cometido contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão. Por que será que tem essa agravante? Qual que é a razão de ser? Acho que é uma relação de confiança, né? Quando você é pego de surpresa, assim, uma tentativa de homicídio por um cônjuge, uma pessoa ascendente, descendente, irmãos ou parentes, você está mais despreparado para reagir àquela situação. Não sei, uma hipótese. Não, Ana, eu concordo com você. Eu acho que é isso. Fala assim, ó, a última pessoa que eu esperaria que me matasse era com quem eu vivi, a pessoa com quem eu estou vivendo 20 anos. Se eu estivesse andando na rua e alguém me atacasse, tudo bem, chegou um desconhecido, sei lá, né, o motivo dele, mas aquele com quem eu divido minha cama, meu lar, tudo, será? Então, assim, realmente acho que uma lesão maior na confiança. E aí eu penso o seguinte, aquele companheiro, né, que está vivendo há tantos anos, ele não violou, talvez, essa relação de confiança? Ah, não, mas ele não é cônjuge, né? A lei fala em cônjuge, ele é só companheiro. Não, eu sei. Mas aí o que está protegendo, talvez, não é o fato de ser ou não cônjuge. O que está protegendo é uma relação de confiança que existe entre determinadas pessoas. Né? E aí, realmente, faltou atualizar o Código Penal nesse aspecto. Né? Eu estou falando isso, pessoal, mas assim, a maioria da jurisprudência, da doutrina, não aceitaria essa interpretação extensiva. Falou, ó, está falando aqui agravante para cônjuge, não se aplica a companheiro, ponto final. A interpretação é restritiva. Mas eu estou pensando um pouco além, eu falo, gente, mas assim, eu acho que é uma interpretação tão... Imagine, um casal contrai um matrimônio, um mês depois ele mata a mulher. Ah, não, tem agravante crime cometido contra cônjuge. Agora, o outro casal que vive há 20 anos, tiveram filhos, construíram um negócio empresarial juntos, tal, ele mata, não tem agravante, ou seja, não tem uma relação de confiança ali, talvez muito mais do que aquele recém-casado. Né? Então, assim, talvez eu diferenciaria esses dois casos. Mas também para poder diferenciar, e para a gente até discutir esse caso, gente, é muito bom a gente recorrer ao direito civil. É muito difícil nós falarmos de crimes contra a família sem recorrer ao Código Civil.
Aliás, é impossível. Então, por exemplo, o que é casamento? A gente precisa saber. É essa união, essa comunhão que se estabelece, gente, e que é formalizada, né? É documentado, tem mais solenidade. A união estável é uma união também, mas ela não é documentada. O caráter dele é tipo assim, é público, é duradouro, todo mundo conhece, mas não foi documentado. Hoje em dia, o que acontece? Existem muitas uniões estáveis que o pessoal vai lá no cartório e registra. Eu até falo, por que não casa? Já está tendo o trabalho de registrar no cartório, mas assim, cada um com a sua vida, né? Acaba que as exigências do casamento são maiores mesmo que a união estável. Você tem que fazer os proclamas, ver se tem alguém que tem algum impedimento contra o casamento, tem mais não sei o quê e tal. Na união estável, não. Você chegou lá, você declara numa certidão, numa escritura pública, pronto, está documentada a união estável. E nós temos também, pessoal, o concubinato. O concubinato, o que é? É tipo assim, aquela relação diamante, né? Não é diamante e pedra, não, de amantes, né? Ou seja, a pessoa é casada e tem um outro relacionamento extraconjugal. Tem uma união estável e um outro relacionamento extraconjugal. Esse concubinato, né, de pessoas que são impedidas de casar, ele não gera direitos. Isso aí a jurisprudência costuma falar assim, ó, não gera direito. Então, assim, você está vivendo com a pessoa casada, você sabe que ela é casada, ele morreu, você passou 10 anos com ele. Todos os bens, toda a pensão, tudo vai para a família dele. Você que sabia você que era impedida de casar por ele, por que é impedida de casar? Porque senão vai ser bigamia, ele não pode casar com você. Numa união estável é diferente. As duas pessoas que estão em união estável podem chegar e falar assim, vamos casar amanhã? Vamos. Eles podem casar amanhã sem nenhum problema. Agora, quem está numa relação de concubinato não pode, porque quem é casado não pode casar 2 vezes. Então, assim, o concubinato é aquela relação meio espúria, né? Que não gera muito... Existe uma certa, assim, a parte da doutrina não concorda tanto com isso, mas o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu nesse sentido. Falou, ó, não vai gerar pensão, não vai gerar nada. Né? Então, assim, é bom a gente saber que existem essas 3 modalidades. O casamento é o mais formal, a união estável é menos formal, e o concubinato, que não vai gerar direitos, né? Agora, casamento e união estável geram direitos, sim, iguaizinhos, pessoal, sem nenhuma alteração. Questão de pensão alimentícia, sucessão, herdeiros, tal, tudo é a mesma coisa. Então, assim, se você está vivendo em união estável, fala assim, não, eu não vou casar para não deixar a herança para ela, para não... Ih, bobagem. Estando comprovada a união estável, é como se casamento fosse. Ok? Vamos avançar. E esse do Miserinha, pessoal? Quem lembra do caso pode aí relatar para os colegas. Quem que é o relator? E o pessoal é maldoso, né? Na reportagem lá, não sei se você se lembra, o rapaz foi chamado de Tião Anaconda. Alguém chegou a ler? Teve acesso a esse caso? Estão com vergonha de falar sobre ele? Posso falar, então. Então vai lá. Quando eu li o primeiro enunciado de Miserinho, falei, o que é isso, gente? Depois que eu fui ler a notícia que eu entendi. Mas uma moça, né, casou com... em algum estado do norte do país, né? Casou com um rapaz, né? E eles só iriam fazer sexo depois do casamento, né? Aí, depois do casamento, ela descobriu que ele tinha uma condição que ele tinha um micropênis, né? É um pênis ereto que não chega a 8 centímetros. Aí ela processou questão financeira, Ana falou questão financeira, achei que era também. Aí ela processou, né? Mas se não me engano, a notícia não falava em questão penal, né? Ela processou por danos morais. Isso. Por ele, porque esse micropênis é uma condição que não permite, né, ter relações sexuais. Então, ela processou por não estar cumprindo ali as expectativas, né, matrimoniais, no sentido dele ter omitido essa questão. O que eu lembro era isso. Perfeito, é isso mesmo. Ô, pessoal, é o seguinte, realmente não fala nada do penal, mas uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Uma vez que se pratica um ato ilícito, ele pode ter repercussão em várias áreas. Então, por exemplo, imagine um servidor da UFMG, ele vai lá na contadoria, trabalha lá, tal, começa a desviar dinheiro.
ele vai dar um prejuízo para o FMG. Então, isso é um ato ilícito que ele vai ter que reparar civilmente, vai ter que pagar uma indenização para o FMG. Ele está cometendo um crime de apropriação, isso aí se chama peculato. Ele vai responder penalmente por isso. E ele também violou os deveres funcionais do cargo dele, né? O servidor tem que ser ímprobo, tem que ser probo, honesto, tal. Ele vai responder administrativamente, ele pode perder o emprego, ser demitido, ele pode ter uma suspensão. Então, assim, praticado um ato ilícito pode ter várias repercussões. Então, nesse caso, em tese, o ato ilícito teria sido isso, ó, ele ocultou de mim uma coisa, tal, que era essencial, tal, e eu quero, me lesou, né, nos meus bens mais pessoais, eu quero dano moral. Mas existe também essa figura que talvez se encaixe do artigo 236 do Código Penal. O induzimento a erro essencial. Contrair um casamento induzindo em erro o essencial, o outro contraente. E aí eu pergunto para vocês, o fato dele ser um miserinha, isso é um erro essencial? A ponto de chegar e falar assim, ó, enganou o cônjuge. E se for um erro essencial, sabe o que acontece? Esse casamento pode até ser anulado. Vejam vocês aqui, o parágrafo único fala, a ação penal depende de queixa, ou seja, ação penal de iniciativa privada. A mulher vai ter que contratar um advogado, esse advogado vai preparar a acusação criminal, vai protocolizá-la na justiça, o juiz vai mandar citar esse réu aí para se defender, né? Sem a participação assim, do Ministério Público. O Ministério Público, nesses casos, ele é o fiscal da lei. Ele se manifesta lá, mas não é o titular da ação penal. Seria isso um erro essencial? A gente, às vezes, está falando assim de maneira genérica, um erro essencial, um erro importante, mas não, isso é uma expressão técnica. Vamos novamente para o Código Civil. Aqui, ó, o Código Civil fala o que é erro essencial num casamento. Diz respeito à identidade, honra, boa fama da pessoa, que torna a vida insuportável. Diz respeito à prática de um crime anterior, que a pessoa não tinha conhecimento, mas que também vai tornar a vida insuportável. Ou então, e acho que esse terceiro que talvez possa aplicar, não tinha conhecimento de um defeito físico irremediável, né? Ou de moléstia grave e transmissível que podia contagiar aí os herdeiros, né, a descendência. E aí eu pergunto para vocês, o miserinha é um defeito físico irremediável? Porque se for, a gente fala, é um erro essencial. Em sendo um erro essencial, pode anular o casamento. E em sendo um erro essencial, se ele escondeu, ocultou isso do cônjuge, ele pode, talvez, responder criminalmente. O que me dizem? Eu achei que eu fiquei em dúvida isso, né? Se era um defeito físico irremediável, mas que não caracteriza deficiência, né? Aí eu fiquei em dúvida disso também, se é uma condição, né, assim, congênita, genética, se isso não seria considerado uma deficiência também. Eu acho assim, é aquele defeito físico que não é uma deficiência. Então, por exemplo, ele tem um defeito físico, mas não é, por exemplo, uma paraplegia. Ele tem um defeito físico, sabe? Então, assim, eu acho que realmente não é uma deficiência, Gabriel. Mas a questão é, isso é um defeito físico? Deixa eu mudar a pergunta. Imagine um homem que é impotente, ele é incapaz de ter uma ereção e ter relacionamento sexual. Só que ele ocultou isso da esposa, só depois que casaram, que eles foram ter relações sexuais e não conseguiam consumar. Isso é um defeito físico irremediável? Dá para anular um casamento por essa razão? Eu acho que não. Não. Eu não sei também, porque o crime, eu acho que ele teria que ter induzido ela a erro, assim, ele teria que ter, assim, tido dolo de enganar ela, e talvez, assim, só não foi comentado esse assunto, né? Não necessariamente ele induziu ela a achar que seria algo diferente disso, só foi algo não comentado, então não teve esse dolo. Assim. Beleza, é uma visão, mas olha só, eu acho que o Tião Anaconda aí, ele enganou a moça. Sabe assim, ele chegava e falava para ela assim, não, por questão religiosa, não vamos ter nenhum relacionamento não sei o quê, só depois do casamento, sabe? Eu acho assim, é uma conversa de boi manso, assim, né? Não foi muito explícito. Ele provavelmente imaginou, se eu tiver relação agora, ela vai descobrir, eu vou perdê-la. Então, deixa eu, depois do casamento, eu tento resolver isso aí. Eu tenho, assim, a minha intuição é de que isso aconteceu, né? E é difícil a gente também provar, né? Porque, assim, passa pela intenção da pessoa, né? Aquilo que ela não revela para ninguém. Mas, assim, o fato de não tocar nesse assunto, será que isso aí já não é indicativo?
Aí o que você pode, talvez, hoje em dia justificar é falar assim, ah, não, mas isso é uma crença religiosa, ele é convicto de que não vai ter nenhum relacionamento sexual antes do casamento. É a desculpa que talvez até ele mesmo deu. Ele se alicerçou nisso. Então, assim, é duvidoso. Diga, Ana. Ai, meu Deus, não estava conseguindo abrir aqui o microfone. Eu concordo com o Gabriel nesse sentido. Eu estou pensando que se fosse uma situação um pouco diferente, com mais detalhes. Se no caso, assim, vamos supor que eram pessoas muito religiosas, que tinham vontade de ter filhos, por exemplo, e que eles tinham diálogos constantes sobre depois do matrimônio ter filhos, e eles sabendo que não podia manter relações, se bem que tem inseminação, né, artificial, mas Não, supondo que ele... Então vamos pensar numa outra hipótese. Ele não era impotente, ele é estéril. Ele não consegue, não vai conseguir fecundar o cônjuge. E aí, muda a situação? Eu pensei nesse caso numa espécie de fraude, assim, sabendo que ele não pode ter filhos, falar sobre ter filhos e omitir isso até o casamento, mantendo esse vínculo jurídico, assim, difícil, trabalhoso de ser retirado, né? Por isso que eu estou falando. Ele não está, então, contraindo o casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente? Eu acho que essa tese é defensável, assim. Desculpa. Meio que foi pelo que a Ana falou, assim. Acho que às vezes seria um motivo determinante para a moça, se ela soubesse que ele não pode ter filhos, tem que ver se tipo, conseguir provar que isso foi um motivo determinante, extremamente importante para ela se casar com ele. Enfim, acho que se conseguir demonstrar isso é possível, não sei. Pessoal, aí, tipo assim, temos que recorrer ao direito civil. O que é o casamento, né? Essa comunhão, tal, tudo. O casamento, os cônjuges têm deveres, direitos, né? Então, eles falam assim, ó, mais ou menos, eles falavam muito assim, em coabitação, em relações de respeito mútuo, educação de filhos, proliferação, né? Gerar filhos, tal. Então, assim, tudo isso está relacionado ao casamento. Eu já vi decisões de tribunais falando o seguinte, o fato de gerar filhos não é essencial ao casamento. Eles podem, o casal, se bastar, o homem e a mulher. Mas deixa eu falar, depende. Né? Imagine um dos cônjuges que quer de qualquer maneira ter filho, o outro ocultou essa possibilidade dele. Será que, tipo assim, falar que não é um erro, não é uma coisa importante? Diga, Eliabe. Eu acho que, de certa forma, para caracterizar esse crime, vai muito do que foi acordado entre as partes, né? Se, tipo assim, se isso foi demonstrado que era algo essencial, essencial no sentido assim, porque eu tenho muito desejo, isso me frustraria muito. Então, acho que vai muito se houve essa conversa. Porque, por exemplo, se não tiver a conversa, pode-se ter a presunção de não ser algo importante ou de ser. Então, acho que tem que ter esse acordo, essa conversa entre as partes. Se tiver, aí eu já acho que pode caracterizar assim, se a outra parte tiver ocultado. Aqui, ó, nós temos também no direito civil, eles falam em impotência generandi e impotência coeunde. A impotência generandi é de gerar filhos, é a esterilidade. A coeunde é de fazer o coito, né? Aquela de ter uma ereção e ter o relacionamento. Eu achei, não é muito recente, né? Deixa eu só avançar aqui, né? Essa questão da impotência. Achei um julgado aqui no Tribunal de Justiça, é de 2002, tem quase 20 anos. Mas o que o tribunal fez? Ele anulou o casamento. Falou, isso é um erro essencial. Né? Por isso que eu falo, como é difícil julgar essas coisas. Né? Alguns de vocês falaram, não, o fato de não ter a relação sexual talvez não é um erro essencial. O tribunal, nesse caso aqui, dei uma olhadinha aí, ó. Já reconheceu que sim, que era uma coisa essencial, e anulou o casamento. No fundo, pessoal, é meio bobagem falar isso, se vai anular ou não o casamento, porque, deixa eu te falar, você está lá insatisfeito, insatisfeita com seu cônjuge, pega suas trouxas e vai embora. Separa, divorcia. Né? O problema que havia, talvez, no passado, e que tinha sentido essas argumentações, era porque até 1967 não tinha lei de divórcio. Então, você casou, era mesmo para a vida eterna. Você permanecia casado o resto da vida. Você não tinha como separar.
A única possibilidade de separar da pessoa, sabe como que era? Tentando anular o casamento. E aí sim, aí entrava isso aqui, ó, erro essencial. Houve um erro essencial, tal, então eu quero anular o casamento. Aí você podia até casar de novo. Mas hoje em dia, que você pode separar, hoje você pode ir lá no cartório, né? Você vai no cartório com seu cônjuge, tem que levar um advogado, paga as taxas lá, você separa na hora. Não tem muito sentido essa discussão sobre anulação de casamento, né? Mas, assim, quem quiser, não, eu quero anular o casamento, é a opção da pessoa, mas não vejo muito sentido. Igual, por exemplo, nesse caso aí do Tião Anaconda, no fundo, acho que talvez ele que mereça mais a indenização do que ela, assim. Eu falo assim, ela provocou um estardalhaço, né? Isso é muito ruim, né? Um homem não gostaria que fosse divulgada essa situação. Ele estava escondendo dela própria, imagina a vergonha que ele não tinha, né? Isso aí foi trazido ao público, foi tratado de uma maneira muito assim pública, né? Mas assim, talvez no lugar dela, não, ó, isso aí para mim eu não consigo viver. Você me enganou, você não falou, não demonstrou, né, que tinha esse problema, você sempre evitou trazer o problema, então eu não quero continuar com você. E aí, gente, eu trouxe aqui também negócio de impedir, porque o crime do 236 é ocultar o erro essencial ou então ocultar impedimento. O que é o impedimento? Impedimentos são situações que evitam que você possa se casar. Então, por exemplo, um irmão não pode casar com a irmã. Eles são impedidos de casar. Um sogro não pode casar com a nora. Está impedido. As pessoas casadas também não podem, né? Adotado com adotante. Então, assim, tem várias proibições. Então, imagine, tem lá o casal, tem um relacionamento amoroso, tudo, aí depois o rapaz descobre que ele é irmão da moça. Mas aí chega e fala assim, não, mas eu não vou falar com ela, não, eu quero casar com ela. Aí casa, tudo, depois eles descobrem, falam, nossa, mas nunca, nós somos filhos do mesmo pai, de jeito nenhum, não podemos. Isso aí pode dar problemas na nossa prole, né, questões genéticas e tal. Então, assim, em tese, existe uma previsão de um crime para isso, né? Mas, assim, realmente, como eu acho que o Eliab falou, a gente tem, tudo depende de prova, né? Aqui, o casal, qual que eram os planos dele? Você, como testemunha, você via eles falando de filhos, era uma coisa importante, essencial. Mas eu, sinceramente, gente, se eu tivesse, acho que um processo desse para anular um erro, acho que a primeira coisa é falar assim, oh, gente, vocês não querem separar, não? Qual que é a vantagem de vocês estarem discutindo aqui se vão anular ou não esse casamento? Não tem muito sentido. Vamos avançar, gente. Lembram dessa novela, Amor à Vida? Diga, Eliabe. Só uma dúvida que surgiu, professor. Essa questão de anular, tem alguma diferença? Eu sei que é penal, mas tem alguma diferença no âmbito civil entre casamento anulado ou o divórcio? Não. Tem assim, mas são diferenças tão... Por exemplo, se você se divorcia de uma pessoa, você ainda mantém um parentesco com seu sogro e sua sogra. Então, tipo assim, tem lá a proibição, não pode casar os afins em linha reta, não pode casar o sogro com a nora, a sogra com o genro. Isso continua, entendeu? Mas se você anula o casamento, não, desaparece. Então, assim, esse é um dos efeitos. Mas, assim, efeitos que eu estou me lembrando, não. Eu acho que é o seguinte, tem diferença se fosse a lei eclesiástica, né, no catolicismo. Porque lá o que acontece? Se você consegue anular o casamento, você pode casar na igreja de novo. Aqui no âmbito civil, não. Você separou, divorciou, você pode ir lá no cartório e casar novamente. Você pode casar 10 vezes se você quiser, né? Desde que você esteja separado quando você casa. Professor, e questões patrimoniais podem ser relevantes? Mas pode ser relevante. Mas sabe o que acontece, talvez, na questão patrimonial? Vai tudo depender de como... Assim, o casal, ele constituiu sabe assim, demorou para ocorrer a anulação. O casal, nesse íntere, por exemplo, eles constituíram patrimônio comum, tal, vai ter que ser dividido entre eles, entendeu? Mas, assim, essa questão de prestação de alimentos desaparece. Mas também com o divórcio, a prestação de alimentos desaparece. A questão da herança também vai desaparecer se você divorcia, entendeu? É só aqueles bens que eles construíram em conjunto que vão ser compartilhados, né? Então, assim, no fundo, gente, eu posso estar enganado, né? Tem muito tempo que eu estudei mais essa matéria aí para passar no concurso para juiz de direito aqui em Minas. Ele tem 21 anos. Mas eu acho que não tem, assim, uma relevância tão importante, não, viu? Posso estar enganado. Eu vou procurar me informar melhor e na próxima aula eu trago isso com mais detalhe, tá bom? Obrigada.
Gente, tem aquela novela Amor à Vida. Não sei se vocês assistiram, se são da época, mas o que aconteceu? Tinha lá a Paola Oliveira, ela estava grávida, ela teve, sei lá, estava numa situação toda alterada assim, ela teve um filho, ela foi dopada, um filho num banheiro de um restaurante. Aí o irmão dela, que era muito maquiavélico, pegou a menininha que nasceu e jogou na lata de lixo. Do outro lado da cidade, tinha lá o Malvino Salvador, que era lá o Bruno, a mulher dele acabou de gerar uma criança, só que ela morreu no parto e a criança também, ele estava desesperado. Aí, coisas de novela da Globo, ele andando pela rua, ouve um choro, ele fala, nossa, um choro, uma criança, ele pega, nossa, que linda, vou pegar essa criança para mim. Ele volta para o hospital, ele conhecia a médica, chega para a médica e fala assim, ó, vamos falar uma coisa, vamos falar que a minha mulher estava grávida de gêmeos, então ela morreu, o outro filho morreu, mas essa sobreviveu. E aí eu vou tê-la como filha, pode ser? A médica, não, tá bom. Pronto. E aí, gente, ele cometeu algum crime? Registrar como seu o filho de outrem? É um crime, né? Mas, assim, essa questão que está no parágrafo único, que é um motivo de reconhecida nobreza. E na novela ele cuidava super bem da menina também. Então, assim, vocês acham que é o motivo de reconhecida nobreza? Aí o juiz pode até deixar de aplicar a pena. Ele salvou a menina, né? E começou a viver e tratar dela muito bem. Olha, olha que interessante, né? Às vezes a gente fala assim, a intenção do legislador, a intenção da lei. No fundo, assim, é a intenção da lei, né, gente? A intenção do legislador pouco importa. Eu acho que o legislador, quando ele editou esse parágrafo único, eu acho que ele pensava, sabe em que situação? Tem lá uma moça jovem, solteira, que engravidou. Vai ser uma desonra para ela e para a família toda. Aí a irmã mais velha, que é casada, chega e fala assim, não, aqui, eu vou assumir seu filho como se fosse meu. E eu vou criá-lo. Pronto, ó. Salvou por uma questão nobre, ela salvou a honra da família. Acho que se você ler os livros mais antigos, os comentários do Código Penal da época, Nelson Hungria, entre outros, eles falam nisso. Hoje acho que isso aí não tem muito sentido, né, pessoal? Mas eu já vi julgados lá no Tribunal de Justiça de São Paulo com essa percepção mesmo, de que, aqui, ó, foi deixada uma criança na porta da casa da pessoa, essa pessoa pegou a criança e começou a cuidar dela. Isso é um motivo de reconhecida nobreza. Mas eu confesso para vocês que eu tenho minhas dúvidas, viu, pessoal? Porque, assim, talvez tenha sido nobre, nem é nobre, é obrigação, né? Ele ter salvado a criança. Né? A criança estava lá, isso aí seria omissão de socorro. Ele, sem nenhum risco pessoal, ele prestou auxílio a uma criança que estava lá numa situação de perigo. Então, se ele não fizesse nada, ele responderia por omissão de socorro. Mas outra coisa é talvez registrar, não? O que vocês acham? Eliabe, Ana Rita, levantaram a mão? Me digam. Eu acho que o grande problema dessa questão foi a fraude que ele usou para registrar, né? Acho que se ele tivesse somente encontrado e fosse registrar não como se fosse dele, aí beleza. Mas agora ele ir lá na médica e fingir que teve mais uma criança, eu acho que aí já, ainda que foi nobre, mas aí ele, acho que ele pisou na bola nessa parte aí. Ana, diga você. Eu acho que ele cometeu crime sim, professor, porque durante a novela ele sabia que a Paloma era a mãe verdadeira e mesmo assim ele não, a Paloma no caso, a Paola Oliveira, e mesmo assim ele não falou nada, entendeu? Então... acaba, se a gente for pensar bem, imagine, né? Tinha uma mãe que ficou desesperada tentando localizar uma criança, mas ele contribuiu para que isso não acontecesse, né? Então, assim, também tem esse aspecto aí que talvez possa diminuir, afastar um pouco essa nobreza, não sei, né? Mas como eu já disse para vocês, né? Já vi decisão do Tribunal de Justiça, mas também no contexto era diferente, né? Acho que foi a mãe que deixou a criança na porta da casa de uma pessoa, essa pessoa cuidou. Mas eu quero trazer isso para vocês, sabe por quê, gente? Isso aí é o que eles chamam de adoção à brasileira. Né? Mas nós temos um processo de adoção que deveria ser respeitado. Né? Só brevemente aqui, é um processo gratuito, ele corre na vara da infância e da juventude. Se você tiver mais de 18 anos, você pode adotar, independentemente se você é casado ou solteiro. Precisa ter essa diferença de 16 anos entre a adotante e a criança, por qual razão? Para tentar evitar que eles tenham relações, né, como se casados fossem. Se você talvez mantenha uma idade de diferença maior, a chance reduz.
embora o Woody Allen lá com a filha dele, isso aí não tenha acontecido, né? Mas, assim, essa diferença etária é com esse objetivo. Aí, o que acontece? Tem uma equipe que vai analisar isso, psicólogo, juiz, assistente social. Se, por acaso, for aprovada a pessoa para adotar, ela é colocada no Sistema Nacional de Adoção e Acompanhamento, começa a buscar por uma criança, se localiza uma criança, começa um estágio de convivência, começa a viver com essa criança, visitar a criança. Aprovado no estágio, vai ter um relatório lá da equipe multidisciplinar, submete ao juiz, o juiz vai, homologa, pronto, virou pai e mãe da criança. E aí eu peguei ontem, gente, dados do CNJ sobre adoção. Vejam vocês, tem quase 30 mil crianças em abrigos aqui no Brasil. Dessas 30 mil, 4 mil podem ser adotadas de imediato. Elas já passaram por esse processo disciplinar, tudo, tal, multidisciplinar, elas já poderiam ser adotadas, né? Só que o estranho, sabe o que é? Tem aqui pretendentes, quase 33 mil pessoas. Por que os 33 mil não adotam esses 4 mil? A resposta está aqui do lado. A maioria dessas crianças tem mais de 10 anos de idade. E as pessoas não querem crianças velhas. Todo mundo quer uma criança recém-nascida e fala, vou pegar desde novinho para cuidar. E pronto. Então, nós vamos ter aqui mais de 30 mil pessoas dispostas a adotar, 4 mil crianças esperando adoção, mas que não são adotadas. E aí, o que esse Malvino Salvador fez? Ele furou a fila. Ele talvez, assim, tudo corretamente, né? Aí você vai também pensar, né? Ele tinha acabado de perder a mulher, né? O estado emocional dele tem muitas variáveis nisso aí. Mas, assim, ele deveria, talvez, salvei a criança, era minha obrigação. Senão, seria omissão de socorro. Agora eu vou lá na infância e juventude e falar aqui, essa criança é de alguém, ela foi encontrada aqui, se ela não for de ninguém, não localizar, eu queria cuidar dela, eu quero entrar na fila, às vezes, é muito comum, às vezes, a pessoa ficar algum tempo com a criança para criar o vínculo e depois chega lá e fala assim, eu quero adotar, aí vai para o procedimento normal. E, às vezes, o juiz chega assim, já que foi criado o vínculo aí, não vamos desfazer, tal, e meio que permite que isso aconteça. Pelo menos, há uns tempos atrás, permitia. Eu não sei realmente como é que está hoje. E aí, gente, o que ele fez é isso aqui, adoção à brasileira. É um pouco diferente até, porque na adoção à brasileira, o costume é que a mãe biológica dê a criança para alguém cuidar. Essas pessoas pegam a criança e registram como se fossem delas. Mas é o crime do Código Penal. Porque o que é o crime do Código Penal? Né? É você registrar como seu o filho de outro. E foi exatamente isso que acontece na adoção à brasileira. Ok, pessoal? Vamos avançar aí que o tempo está... O problema 5, vocês chegaram a ver esse caso? Alguém pode falar sobre ele? Os pais tiraram a criança da escola, não foi isso? Não, esse é o problema. Não. Esse é o abandono. É o próximo, é o 6. Esse aqui, gente, é o seguinte: nós temos o abandono material no Código Penal. O pai, a mãe, tal, que deixe de prover o sustento do filho, ele pode responder criminalmente. E desde que tenha condições de fazê-lo. Aí, uma vez, eu lembro que eu estava lá assistindo a Ana Maria Braga, aí ela entrevistando um menininho lá, já tinha uns 18, 19 anos. E ele chegou e falou assim, eu ajuizei uma ação contra o meu pai. O meu pai, até meus 8 anos de idade, ele me tratava bem, né? Já estava separado da minha mãe, tudo, ele ainda, né, cuidava de mim, tudo. Mas, assim, ele casou de novo, teve uma outra filha, ele me abandonou. Ele não ligava no meu aniversário, não mandava um presente, não me falava no Natal, mas ele sempre pagou a pensão alimentícia. Então, eu estou ajuizando uma ação por danos morais contra ele, não por abandono material, mas por abandono moral. Ele não cumpriu os deveres do pai. E isso lesou minha honra, meus sentimentos mais profundos. Diga, Eliabe. Esse caso 5, professor, foi foi nesses parâmetros que o senhor disse, só que aí foi de uma mulher, né, que o pai tinha deixado ela, e aí depois que ela teve a maioridade dela, ela entrou com processo, e aí inicialmente ele tinha sido condenado por danos morais, acho que a R$400 mil, só que ele foi pro STF,
E aí, querendo que não fosse reconhecido, né? Só que, da mesma forma, ele foi condenado, só que diminuiu para 200 mil, só que a condenação se manteve. Isso, ele é perfeito. Mas aí o que aconteceu? Isso aí começou a aparecer com mais frequência. Porque, assim, pai irresponsável, né, que abandona filho, não é raro de localizar. Então, assim, começaram a pulular as ações indenizatórias contra os pais. E aí o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha realmente decidido favoravelmente ao menino, tal, tudo. Mas depois, hoje o entendimento que vigora lá é o contrário. É este aqui, ó. E é esse entendimento que tem sido aplicado atualmente. A jurisprudência realmente variou, eles decidiram de um jeito, tal, mas agora qualquer caso que chegar lá vai ter essa decisão, provavelmente, em respeito à jurisprudência. O pessoal, eu até que eu não discordo, não, né? Porque, assim, você vai, por meio da lei, assim, obrigar uma pessoa a amar a outra, porque, no fundo, é isso, né? O abandono afetivo é isso. Então, assim, ó, se você não amá-lo, você vai pagar a indenização. Então, assim, eu acho que a lei estabelece quais são os deveres aqui. Ó. Vocês têm que sustentar, você tem que cuidar da educação, você tem que ter a guarda para cuidar também da saúde dele e tal. O pai estava dando dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa péssima, fria, é péssimo e frio. Infelizmente, coitada dessa pessoa, desse filho, da filha, que precisam passar por isso. Mas, por outro lado, você adicionar uma obrigação jurídica não prevista em lei, que ele tem um dever de amar, né, a obrigação de amar, e aí, por isso, não amando, ele vai pagar a indenização, eu acho que realmente não seria o caso. E eu acho que o STJ hoje está com esse entendimento mesmo. Mas o abandono material não, viu, pessoal? Se o pai está lá, tem condição de pagar, não ajuda, a primeira coisa que tem que fazer é processar. Processa criminalmente para ver se ele não começa a pagar. Né? É quase igual prisão de alimentos, né? O devedor de alimentos. Só para você prender a pessoa que ela vira dinheiro, né? Os alimentos aparecem. Finalizando, pessoal, esse problema 6, a situação era um pai e a mãe que tiraram os meninos da escola e começaram a educá-los em casa. E parece que os meninos tiveram um desempenho ótimo, né? Eles foram aprovados em vestibular lá, na época não era Enem, né? Mas no vestibular, para entrar em faculdade, tudo. Isso é abandono intelectual? Ou, pelo contrário, tem que dar uma medalha para os pais que estão educando em casa? Aí a questão é isso, né, pessoal? Eu já vi situações, isso aconteceu, eu lembro, talvez ocorra com mais frequência, mas era um promotor no interior da Bahia. Ele chegou, começou a processar criminalmente todos os pais da região, da comarca, que não deixavam os filhos ir para a escola, sabe? Não se preocupava em matricular, tudo, falou assim, que a obrigação de vocês botar o menino na escola. E aí tinha lá a transação penal, tinha lá o processo, os pais ficavam morrendo de medo, não, ele vai para a escola, vai sim e tal. Obviamente, pessoal, não, pô, eu não tenho dinheiro para levá-lo, uma condução para ele poder ir. Não tenho dinheiro para não sei o quê. Aí é o sem justa causa. Né? Existe uma justa causa que ampara a conduta dos pais. Mas aqueles pais que chegam e falam assim, não, criança tem que trabalhar, tem que me ajudar aqui na roça. Né? Estuda, eu não preciso disso, não. Eu nunca estudei, eu sempre fui trabalhador. Esse discurso o promotor não estava concordando, não. E aí ele começou a processar todo mundo com sucesso por abandono intelectual. Que depois ele falou que todas as crianças foram matriculadas na escola. Agora, esses pais que dão aula em casa, eu sei que, gente, slide a gente nunca pode fazer desse com tanta letrinha assim, né? Mas isso aí é porque vai ficar gravado aí para vocês, se vocês quiserem consultar. Isso aqui foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do homeschooling. O que é isso? Aqueles pais que ensinam as crianças em casa. Nos Estados Unidos, me parece que 30% das crianças, elas aprendem em casa. Não sei se efetivamente aprendem, né? Mas lá os pais têm liberdade de educá-las sem enviar para a escola. Eu me lembro de um caso que teve um procurador da República que ele resolveu fazer isso aqui no Brasil. Aí o menino ótimo, tirando notas, foi aprovado, tudo, mas na hora dele se matricular na universidade, eles falaram, não, traz o histórico dele, do 2º grau, para poder colocar aqui. Senão ele não vai, precisa dessa comprovação. Ele falou, não tenho, ele estudou em casa. Ele, então nós não vamos poder matricular. Aí ele ajuizou uma ação contra o Ministério da Saúde.
falando, perdão, o Ministério da Educação, falando, não, aqui, ó, tem que permitir que ele seja matriculado, ele passou nas provas. E aí chegou lá até no STJ, o STJ falou assim, não tem direito, não, e pronto. E aí, depois essa questão, por outra maneira, chegou no Supremo. E aí o Supremo chegou e falou aqui, ó, o ensino domiciliar, ele é até permitido, mas não é um direito público subjetivo do aluno, da família. Para ele ser exercido, precisa de uma lei. E não existe, por enquanto, no Brasil, lei que regulamenta isso. Ou seja, não pode atualmente ser exercido. Então, hoje, ninguém tem direito de educar os filhos em casa, como, nesse caso 6, os pais fizeram. Diga, Eliabe. Eu estava dando uma olhada nesse tema, aí eu vi que parece que tem um projeto de lei, né, que já, se eu não me engano, foi para o Senado. Mas aí é igual o senhor disse, como não tem nenhuma lei que regulamenta, então, de certa forma, por enquanto, é o crime, né? Exatamente. Então, assim, eu nem digo que é o crime, que eu coloquei um pouco forçado. Aí, se a gente for ver o crime especificamente, vamos lá, aqui, ó. Aqui fala de prover a instrução primária, então, assim, é aquela educação básica, né? Então, assim, a educação do 2º grau, em tese, não é abrangida por esse crime. E também tem o sem justa causa. Se eu fosse julgar esse caso, eu falaria aqui, ó, tá certo que você fez uma coisa que não tem um amparo legal, mas aqui, os meninos foram educados. Eu acho que você tem uma justificativa para ter feito isso. Você deu a educação em casa. E eles estão educados, né? Não tem a regulamentação formal disso, mas... Então, talvez eu não aplicaria, não reconheceria esse abandono intelectual. Mas isso, pessoal, qual que é o argumento que pesa aqui no Brasil? Ele chega e fala o seguinte, gente, como é que uma criança vai ficar em casa sem convivência de amigos, vai ser socializada, a escola é fundamental, tudo, nós não podemos permitir isso. Eu acho isso aí meio exagerado. Eu falo, gente, quem decide isso são os pais, né? Os pais ele pode frequentar uma igreja, frequentar um clube, frequentar outra coisa, pode ter relações sociais fora da escola. Embora também eu não tenha dúvida que na escola ele vai ter laços muito fortes, né? Eu, como pai, eu não faria isso, eu acho. Eu gostaria que meus filhos frequentassem a escola, como frequentaram. Mas, assim, se o outro não quiser fazer isso, por mim, eu acho que está permitido, né? Não, mas então eles não. Quem prova que vai educar em casa? Não, mas aí a pergunta nem é essa. A pergunta talvez seja assim: quem prova que ele é um bom pai e uma boa mãe? Que eles estão dando guarda, sustento, educação, tal. Se a gente for entrar nesses detalhes, então, assim, acho que no Brasil a gente procura tutelar muitas pessoas, sabe? Acho que presume um pouco que quase todo mundo é incapaz. Às vezes a pessoa tem emprego, casou, tem filhos, sustenta a família, tal, tudo, tem estudo, mas, dependendo da situação, se torna incapaz. Ele não pode fazer isso. Não sei, isso aí né, tem prós e contras uma questão como essa, mas quem quiser aproveitar o fim de semana, não sei se já viram esse filme do Capitão Fantástico, é um pai que educou os filhos em casa. E esse filme eu acho ótimo, né? É um exemplo. É lógico que nem todo mundo tem a capacidade, né? Vai ter os filhos formados como esses aí se formaram, né? Mas né? Lá nos Estados Unidos e em outros países, isso aí é muito mais frequente, né? Nós aqui ainda não permitimos. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Pessoal, se não tiverem dúvida, agradeço muito aí a audiência de vocês. Na próxima semana nós começamos a falar sobre crimes contra a incolumidade pública. Vai ter um caso aí para vocês examinarem. Peço que reservem um tempinho para isso, sabe? Em 15 minutinhos vocês dão uma lida no tema, consulta ali alguns artigos de lei. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão estar muito mais habilitados para as nossas discussões. E eu tenho pensado nisso, né? O método de ensino tem sido esse, né? A gente tentar pegar um problema, pensar ele sobre várias facetas, né, para desenvolver esse raciocínio jurídico e, né, resolver problemas, porque, no fundo, eu, como juiz, falo para vocês, é problema que eu tenho o tempo todo para resolver. Ok? Um abraço a todos e bom fim de semana. Boa noite, professor. Bom fim de semana.